Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Elimar Santos, sou analista CNPI profissional, atuo no mercado de capitais desde 2014. Estou no mercado financeiro, atuando em instituições e por aí desde 1997, trabalhando sempre com finanças, né? Finanças pessoais, corporativas, enfim, tudo isso daí compõe a minha experiência. Então, se você não me conhece, fica aqui nesse vídeo, vamos ver se eu consigo te ajudar. Se for legal, dê o seu joinha, e se for mais legal ainda, se inscreva aqui no canal. Eu falo sobre análise gráfica para swing, position trade, todos os domingos. E vou iniciar agora há pouco, já já, em breve, nós vamos começar também a falar sobre day trade com análise gráfica todos os dias, de uma maneira independente, sem rabo preso com banco, muito menos com corretora, para trazer para você informações fidedignas e, principalmente, compartilhar com você estratégias que realmente faz a diferença, que realmente você vai poder ter no seu gráfico uma visualização de quando comprar, claramente, entendendo claramente qual a movimentação, qual a direção do preço. Beleza? Então, fique aí no canal, acompanhe o canal, se isso te interessou, já se inscreva, marque o sininho para você ser avisado, notificado, tudo que eu for postando aqui, principalmente as lives, beleza? Acompanhe aí e você vai ter um acúmulo de informações que vai te ajudar no seu dia a dia. Afinal de contas, só no mercado de capitais, desde 2014, são mais de 10 anos mexendo todos os dias. Sabe o que é isso? Todos os dias mexendo com gráfico, com investimentos, com análise de papéis, de ativos. É muita bagagem que tem, então é importante você levar isso em consideração. E o que é mais interessante ainda, não quero te vender nada, é puramente para que você possa ter uma educação que eu não tive lá atrás. Não tem um vínculo, não tem rabo preso, não tem nada escuso, né? Nenhuma coisa subliminar aí para te vender um COI da vida aí, não, tá? Muita atenção com isso. É importante você saber diferenciar quem que você está ouvindo, quais são os interesses escusos que existem aí por trás. O mercado está muito difícil, o mercado muda como se fosse um grande liquidificador que bate lentamente, né? Não é aquele liquidificador na rotação total, não. É um liquidificador global, a nível mundial, que sofre as influências macroeconômicas e, obviamente, vai com as influências microeconômicas e particulares de cada empresa, e isso faz a conjuntura, faz a trama do mercado, da bolsa de valores, das ações. Então, você pega um índice Bovespa, por exemplo, que é composto de 80 ações por aí, você vai ter aí uma visão desse mix, né, desse shake, né, desse shake de ações aí, e isso vai mostrando para você mudanças, né? Porque as mudanças, elas acontecem de acordo com os impactos que vão surgindo nesse tempo em que esse grande liquidificador está mexendo com tudo isso, as situações econômicas regionais, as situações econômicas do país, as situações econômicas do mundo, né, influências políticas no país, no mundo. Então, conflitos, né, prenúncios de guerra, enfim, doenças, né, Covid e por aí, um monte de outras coisas que faz parte desse grande shake que bate lentamente e que vai te envolvendo aí, e muitas vezes sem perceber você está comprando um ativo na hora de vender, e você está vendendo um ativo na hora de comprar. Entender isso, entender esse ciclo econômico, entender a dinâmica do preço, entender o comportamento, não é que vai te salvar em todas as ações você está salvo, não, mas vai te salvar de cair em ciladas, de pelo menos saber para onde levar o dinheiro em determinado momento do mercado. Mercado de alta de juros, bolsa caindo e investimento em renda fixa aumentando, e vice-versa. Então, entendendo algumas coisas nesse sentido, você vai ter aí melhor salvaguarda, né? Eu sou da área de seguros, né? Há muitos anos eu toco uma empresa de consultoria de seguros, previdência, consórcio, e também agora incorporando a área de investimentos, a gente tem uma visão de
precaução, né? De uma visão preditiva, uma visão de você ter aí uma previdência nas suas ações. Não uma previdência com o seu dinheiro, mas nas ações, nas atitudes. Então, essa é a minha visão, essa é a visão que eu vou compartilhar com vocês sempre, todos os dias, nas lives que vão acontecer, né? E também aqui nos domingos, sempre pautado uma visão para que você possa tomar atitudes com cautela e com segurança, beleza? Então, vamos para a análise do dia, né? Conforme sempre faço aqui todos os domingos, olhando pelo espectro do swing e do position trade para os índices gerais e às vezes eu consigo separar alguns papéis. Confesso que dentro da minha metodologia, do modelo de trade, o sistema de trade que eu tenho, que eu desenvolvi para operar, estou com dificuldade de encontrar alguns papéis ultimamente, né? Mas eu sempre consigo trazer alguma coisa aqui para você e a melhor forma é explicar o conceito por trás disso, para que você possa aprender também a tomar suas decisões e fazer as suas escolhas. Vamos aqui começar, como sempre, com o Ibovespa. Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Você vai poder perceber como que está o Ibovespa dentro de um acional. Deixa eu pôr a tela aqui. Peraí que eu não pus a tela aqui ainda. Vamos compartilhar a tela. Pronto, está aí no ar a tela. Vamos dar um zoom aqui para você entender como que está o Ibovespa dentro da visão aí do método do Trade System que eu opero. Muito bem? Ele está aqui, se você observar, ele está com o MACD, ó, que é o primeiro... Para me situar no espaço, eu quero saber se está numa região muito esticada, se está caro, se ele vem se desenvolvendo, como é que está. A gente percebe que o MACD, já há muito tempo eu venho falando disso, a gente tem como se fosse um ombro, cabeça a ombro aqui, tá vendo? Ó? Um ombro, uma cabeça aqui, outro ombro aqui, em topo aqui, né? E a gente tem divergências, né? A gente tem divergências aqui agora, esse topo aqui, a gente tem essa alta aqui, divergência aqui pelo MACD. E isso me faz não querer comprar, né? Eu preciso que essa linha branca venha aqui para baixo. Ela quase tocou, estou falando para swing, né? Ela quase tocou no nível de preço aqui, ou nível, um número aqui, que é um nível que é onde ela costuma a tocar e aí sim voltar a subir. Ela não tocou, ela chegou bem próximo dessa região, o que me levou a crer, né, que essa subida aqui poderia ser uma subida, ainda pode ser uma subida de voo de galinha, para vir fazer um teste neste topo aqui, dando um zoom aqui melhor para você visualizar. Esse foi o último topo deixado, né, o topo histórico, inclusive, ela fez essa queda toda aqui, agora está fazendo essa movimentação. Para mim, isso é um teste desse topo, tá? Então, é importante você ter cuidado com compras aqui, beleza? A compra era para ter se dado nesse gatilho aqui, quando essa linha colorida cruza a linha branca, que foi exatamente onde acendeu de verde aqui. Agora, já está numa região perigosa para compra. Lembrando que eu tenho uma avaliação aqui, gráfica, né, de muito tempo, que é esse retângulo em rosa. Aqui, para mim, é uma região de resistência que vem sendo testada, né? Primeiro toque aqui, depois tocou, caiu, veio aqui, passou para cima, rompendo falsamente, veio aqui para baixo, beliscou fundo aqui, está voltando aqui para cima e está numa região perigosa. Eu, por exemplo, pensaria em risco-retorno. Risco-retorno, eu tenho este risco se eu vender, que é esse topo aqui, né? Então, eu tenho este risco aqui para este ganho aqui, ok? Então, eu tenho um risco bem menor do que o meu retorno, se eu pensar em vendas. E se eu pensar em compras exatamente aqui, eu tenho pelo menos este risco aqui, que é o último fundo que ele deixou, para quanto de ganho, né? Eu tenho aqui esse topo já deixado, é um topo já marcado, eu tenho esse topo aqui, que é o último topo que ele deixou. Então, aqui é uma região de ganho. Então, perceba que o meu ganho, ele é menor do que o meu risco. Então, se eu olhar aqui, eu vou visualizar um risco bem menor, com um ganho bem maior para venda. Não é, mas Elimar, peraí, você está falando que é para vender? Não, não estou falando que é para vender. Lembra que eu estou olhando aqui no diário. Estou falando
em risco-retorno. É isso que você tem que procurar. E aí depois você vai casar isso com os indicadores. Os indicadores aqui estão mandando comprar. Então, por que você está falando de vender? Eu só estou falando de vender por causa do risco-retorno. Eu tenho que aliar o risco-retorno com os indicadores gráficos. Quando eu faço a junção desses dois, risco-retorno e indicador gráfico, eu tenho a melhor situação. A melhor compra ou venda. Isso é o que tem que estar claro para você. E aqui agora, a venda está melhor? Não, eu tenho indicador, pelo menos aqui, para swing, eu tenho indicadores dando compra. Ah, mas pode ser uma venda daí até chegar nessa zona bipolar de verde. Pode. Mas eu estou contra a tendência do indicador, né? Qual que é a tendência? O indicador está medindo essa tendência aqui, ó. Isso aqui é um zigue-zague ascendente. É essa tendência que o indicador está me dando aqui agora no diário, no gráfico diário. Se eu aumentar para um gráfico semanal, a gente já vai falar dele para position, eu posso ver outra coisa. E aí eu vou alinhar também gráficos. Então, tempos gráficos, né? Nossa, vou fazer um G aqui. Gráficos, né? Gráfico de um dia com gráfico de uma semana. Igual no day trade, por exemplo, você alinha gráfico de 1 minuto com gráfico de 15 minutos, por exemplo. Isso aí são estratégias que você vai definir, né? Quando você alinha dois gráficos, você tem uma visão mais ampla da coisa. Se os dois estão falando na mesma direção, torna mais provável daquilo dar certo, né? Então, perceba que são várias formas que você tem para alinhar aí. Isso é o que vai fazer diferença, beleza? Falado isso, aqui não é para fazer nada, é para vender? Está contra os indicadores. É para comprar? Está fora do ponto de compra. O ponto de compra sempre é na zona bipolar. Aqui não é lugar de comprar. Então, aqui eu não tenho nada. Ah, e o indicador aqui subindo, beleza. Espera ele cair e voltar na zona bipolar para você comprar. Tem que seguir regra. Vamos ver o position. Esta semana que fechamos aqui, eu estava falando de venda, eu estava falando muito cuidado nessa região. Esta semana que a gente acabou de fechar, o que aconteceu aqui, ó? Acendemos verde, saímos de vermelho e o indicador acendeu verde. O que eu faço? Stopo se eu estou vendido? Não. A gente precisa marcar para stop esta máxima aqui. Acima desta máxima aqui, eu posso pensar em stopar qualquer venda realizada aqui dentro da zona bipolar. Tá? Se você vendeu aqui ou vendeu aqui, o seu stop está aqui. Então, perceba, se você vendeu aqui, quando o preço subiu, tocou aqui, você vendeu, aí ele caiu e depois foi lá em cima, né? Você está sustentando aí esse tamanho de stop aqui, ó. Esse é o tamanho. Para quê? Para buscar lá embaixo um ganho bem maior. Então, o seu stop vai ser aí, desse tamanho, beleza? Na máxima, deixe candle aqui. Então, você não está acreditando ainda na possível alta dele? Ainda não. Eu não tenho. Ele pode voltar, igual voltou aqui. Acendeu vermelho, ele não voltou? E acendeu verde? Ele pode fazer de novo. Ele pode ficar consolidado, igual aqui, ó. Acende verde, vermelho. Isso é uma consolidação. Ok? Isso pode acontecer. Fechou? Então, normalmente, o candle que acende aqui de verde ou de vermelho, eu marco a máxima ou a mínima dele, se for vermelho, para que ele me dê aí o local mais seguro para stop. Então, eu ainda permaneço vendido aqui, com o stop aqui para cima. O stop correto, ele está aqui. Mas como aqui já acendeu verde, eu vou ficar observando essa semana aí, se ele vir aqui, como é que ele se comporta aqui nessa faixa de preço aqui dos 134 mil. Né? Posso deixar 1.000 pontos aí até os 135 mil, para ver como é que ele vai se comportar, tá? Então, essa é a minha visão. Por que você está pensando nisso? Porque olha só como que está a faixa, o nível de preços aqui. A gente tem aqui, ó, topos mais altos e aqui no MACD topos mais baixos, é uma divergência de baixa. Estou muito preocupado com isso. É uma situação aí que não me deixa confortável. Eu quero comprar sempre quando o MACD está aqui embaixo, nesta faixa aqui. Não comprar quando ele está aqui em cima, né?
Eu não sei se isso faz sentido para você. Falado de Ibovespa, vamos falar de dólar. Dolfut no diário. E aí está o dólar tocando aqui na região, no diário para swing, na região de venda, né? Tocando aqui, sentindo a região de venda aí. Tem espaço para queda aqui no MACD, ele está com possibilidade de cair ainda mais, ou seja, o preço pode ficar lateral ou pode cair. Então, são duas situações aí, tá? O dólar pode ficar lateral ou pode cair. E comprar dólar aqui pelo indicador gráfico não é o lugar de comprar. Pelo contrário, está dando vendas aí, tá bom? Vamos ver como que está o dólar no semanal para swing, para position trade. O dólar no semanal está numa região muito boa de compra. Olha lá que loucura. Então, esse daqui está me dizendo que ele tem um bom espaço para subir. Perceba que aqui, ó, o MACD está apontando para cima, está agora convergindo, né, perdendo um pouco da pressão dele. Eu falei, quem acompanha aí, eu falei, esse fundo aqui é um fundo interessante, mas aqui é uma região 5 e 30, né? É uma região que ele pode sentir como suporte e é uma região forte aí, candidato à compra, à formação de fundo para o dólar, se ele vier aqui para baixo, tá? Ele está aqui numa posição de compra interessante, porque eu tenho a zona bipolar de verde e o preço abaixo dela. Então, ele pode jogar o preço aqui para cima, tá? É uma região para position trade interessante. E o que é position? Demora. Position, cada candle desse é uma semana. Então, você tem que estar, não é ganho rápido, você tem que estar ali trabalhando o preço, né? Você tem que saber operar e entender que o prazo é diferente. O prazo do swing é um, o prazo do position é outro, tá? Isso é importante, porque muitas vezes entra a visão do position, o negócio demora 3 meses, você já quer sair, né? Porque 3 meses são poucos candles aqui, tá? Você pegar um movimento deste aqui, ó, olha lá quanto tempo não foi. Começou praticamente em maio de 2024. Olha quantos meses para ele te dar essa movimentação, tá? Então, muita atenção com isso. No position, o tempo é maior, ok? Isso é importante você se ater, né? Talvez você não saiba disso, você acha que, independente do tipo de operação, se é position, swing ou day trade, você vai ganhar rapidamente, tá? Então, você tem que saber o tempo aí. Position é sempre bem melhor de operar, tá? Bem mais fácil de operar, porque você deixa ali, não fica olhando toda hora, suas emoções não te atrapalham, ok? Falado de dólar, vamos falar de S&P, que já está aqui na tela, ó, S&P tocou na zona bipolar de vermelho e está aí fazendo zigue-zague descendente. Não perdeu este fundo aqui ainda, né? Eu não tenho um pivô claro de baixa ainda, mas ele está insinuando que é isso que ele vai fazer, certo? Perdendo esse fundo aqui, está considerado aí um pivô de baixa para o S&P. Então, eu volto a falar. Quando o MACD está aqui embaixo, eu vou procurar por compras, como foi em 2022 aqui. E olha lá, ele compra, muito bem. Quando ele está aqui em cima, eu vou procurar por vendas, eu não posso procurar mais por compras. E mesmo aqui, ó, que ele chegou num topo bem alto, ele continua subindo, você não vai comprar. Por quê? Você está vendo ele alto. Aí você vai vender, então, eu vou vender quando acontece isso daqui, os indicadores, aqui eu tenho a linha já cruzada para baixo, os indicadores acendem vermelho, e o preço volta nele, e eu vendo quando o preço chega na região de venda. Qual que é a região de venda? Enquanto aqui tiver vermelho, esta é a região de venda. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, ou você pode fatiar, como eu fatiei aqui, as suas entradas em 1, 2, 3 e 4, ou mais, entendeu? Aí é com você, é uma região, não tem um ponto exato. Muito difícil alguém te dar um ponto exato para você operar, tá? Ah, esse aqui cravado. Isso é muito difícil, tá? O trader realmente que sabe ganhar dinheiro no mercado, ele entende isso. Não existe um ponto. Então ele vai trabalhando aí o preço, tá bom? Falado de S&P diário, vamos para o position trade. Ele está na região de compra dentro da zona bipolar, que é essa região de verde. Mas aí eu chamo atenção para uma coisa. O preço já vem subindo, ó. Ele tocou aqui, certo? Tocou aqui, já 1, 2 e 3. E agora está tocando pela quarta. Sendo que eu tenho um MACD aqui, nesta região, me mostrando
uma sobrecompra. Ele está me mostrando como um indicador de oscilador, que não é o fundamento do MACD, mas eu explico isso. Aqui vai subir um card aí para você, como configurar, nessa configuração que eu utilizo aqui, para que você possa olhar o indicador, o MACD, também como um oscilador. Isso é muito importante. Então, vai subir aí no card aí para você, vai subir aqui agora, ó, vai subir aí, vamos contar aí, 3, 2, 1... Subiu. Muito bem. Vai subir esse card, onde é o vídeo onde eu explico. Depois você vai nele e entende, se intere aí como funciona isso, tá? Para mim, aqui está muito esticado, sobrecomprado, e eu não quero correr esse risco, tá? Eu vou ficar aqui olhando o S&P, não vou participar dessa compra, tá? Já participei lá atrás. É muito melhor pegar ele no início do que pegar ele no final, né? Ele já subiu para caramba. Faz sentido isso? Pegar logo quando ele vira verde aqui, ele vem, toca na região de verde da zona bipolar. Não é legal aqui, né? Não é legal fazer isso no início? Eu tenho muito mais chance de dar certo e um risco muito menor. Aqui meu risco está grande, né? Ele pode dar uma pancada para vir aqui embaixo, não sei, né? Enfim, essa é a visão que eu tento passar para você aí todo final de semana, e a partir de agora a gente vai passar também todos os dias pelo day trade, mesmo raciocínio, mesma forma de ler, tá? Vamos dar uma olhadinha também no Dow Jones, já que eu fiz S&P, só para a gente concluir aqui o nosso raciocínio, como sempre. Dow Jones, mesmo desenho, mesma coisa, funcionando da mesma maneira. Isso daí é importante que você se atenha, né? Ele vem, acende vermelho aqui, volta na zona bipolar, deu a venda maravilhosamente. Ah, eu poderia vender quando ele acende vermelho? Sim, você pode vender já quando acende vermelho. Só que aí um lote menor, né? Porque o bom sempre é vender o mais próximo do possível stop, né? Então, se você tem um possível stop, que é um exemplo, né? Deixa eu mudar a tela aqui para você. Seu stop está aqui, nessa linha. Esse é seu stop. Se você pudesse vender aqui, seu stop seria esse tamanho. Então, se você vender aqui embaixo, seu stop vai ser desse tamanho. Se vender aqui embaixo, seu stop vai ser desse tamanho e pode até começar a inviabilizar a operação, tá? Então, tentar vender o mais próximo da região de stop é o melhor. Então, quando você vê o preço subindo assim, ó, o preço vem subindo. O preço aqui vem subindo, subindo, subindo. É venda. Mas ele não está subindo? Sim, está subindo, mas aqui é a região de venda. Por quê? Eu estou mais próximo do meu stop. Porque se ele continuar subindo, ele vai virar essa zona bipolar para verde. E aí eu stop. Quando ela acender verde aqui. Então, eu estou bem próximo do meu stop com a possibilidade de ganho lá embaixo. Isso faz sentido, esse racional? É isso daí que você precisa ter, tá? Esse daí é um raciocínio que pode mudar a sua visão do mercado. Você pode mudar o olhar aí para os gráficos, você vai começar a entender melhor os gráficos, tá? Agora, Dow Jones no semanal para position, também da mesma forma que S&P, né? Na zona de compra aqui, tá nesta região que é uma região de compra, mas já teve alguns toques, né? Teve um aqui, teve dois aqui, teve 3 aqui, teve 4 aqui, e agora está fazendo o quinto toque dele. Não é o momento. Já tivemos várias oportunidades lá embaixo, né? Por que eu vou comprar aqui? Agora eu criei coragem, agora eu vou comprar. Não é assim que funciona, tá? Então, Dow Jones, S&P, mostrando uma certa perigo aí, né? MACD alto, enfim, é isso. Porém, são ativos aí que tendem a subir, né? Então a gente tem que esperar ele cair para aproveitar as oportunidades. Muito bem? Falado disso, vamos ao que eu sempre analiso aqui para vocês. Boi. Boi aí dando uma região aí de descanso, né? Depois dessa alta enorme aqui. Então agora ele consolida, né? Percebe como o indicador funciona quando o preço está consolidado. Ele acende vermelho, verde, vermelho, verde, beleza? Então, o indicador está te falando, ó, está consolidado. Aí você compra, quando acende verde, ele cai. Igual aqui, ó, acendeu verde, você comprou, ele cai, vira vermelho. Aí você vende, ele sobe. Aí você vai comprar aqui. Então, eu vejo uma queda, apesar de estar verde, até a linha branca aqui, até os 307 para o boi, tá? Esse aqui seria, como estou olhando no diário, seria um
swing contra o indicador. Ah, mas não está contra o indicador. Você acabou de falar que o indicador agora está mostrando consolidação, então eu estou a favor do indicador, beleza? Olha o MACD. O MACD está apontando para baixo, teve aqui em cima, então pode ser que ele jogue aqui embaixo. Até essa linha branca ou até essa última linha aqui da região de compra, eu percebo uma possibilidade aí de venda. Vamos ver como é que ele está no semanal? Como que está no semanal? Deixa eu colocar aqui o semanal do boi, BGI FUT. Semanal do boi, deu compra aqui nesse toque, deu compra aqui nesse toque, tá com espaço para subir pelo MACD, tem espaço, mas eu acredito que ele possa consolidar aqui, eu não vejo muita força, porque ele deu uma grande esticada, né? Essa aqui é a real, ele precisa ainda consolidar um pouco mais aqui, tá? Não vou comprar aqui em cima, não, porque eu tenho esse tamanho de stop aqui, beleza? Não acho que está no ponto de compra. Aliás, não está, né? Se eu fosse olhar a compra, eu tenho que comprar sempre dentro da zona bipolar, que foi esses dois toques aqui, com compra com mão reduzida, que é logo no início aqui, na primeira linha, né? Então, não é a mão cheia ainda. Então, se eu tivesse, eu estaria comprado aqui e não vou comprar aqui. Aqui não é região de compra. Percebo que ele está aí lateral, né? Consolidado, beleza? Vamos olhar o milho. Então, CCM FUT no diário para swing, dentro de uma região de compra muito linda. O MACD já está extrapolado aqui, tá? Mas ele está numa região de compra. É aquela coisa. Deu compra aqui, deu compra aqui, deu compra aqui. Por que vai querer comprar aqui? Mas está muito linda essa oportunidade aí de compra. Deu várias oportunidades, desde quando acendeu verde, né? Deu essa compra aqui em vários dias. Deu essa compra aqui com a mão reduzida, deu mais uma compra com a mão reduzida, deu essa compra aqui com certo susto, com a mão cheia, mas lindo, respondeu de novo, se fez parcial aqui, entra de novo, parcial, entra de novo, susto, stop aqui, parece que tem um stop, não sei, tem que olhar com uma visão macro aqui, deixa eu ver se deu stop aqui. Aqui tem o indicador, né, acendendo vermelho, qual foi o candle que acendeu vermelho? Foi este, stop no fundo aqui, não tem stop aqui nessa situação, tá? Ele não acionou o stop, então se comprou aqui, sentiu ele caindo aqui, sentiu, vai que sobe, acende vermelho, acendeu vermelho neste candle aqui, você marca a mínima dele e ele continua subindo, o seu stop está aqui, ó. Então, dessa compra que você fez, seu tamanho de stop era este, e teve este ganho aqui, ó. Então, olha lá o tanto que subiu, né? Então, essa é a visão, perde desse tamanho e ganha deste tamanho. Beleza? Porque isso aqui dá stop, tá? Esse indicador dá stop, dá vários stops. E aqui? Aqui tá legal para comprar? Tá, eu acredito até que ele vai voltar aqui sim, que tem a possibilidade. Pode ser até que ele tente aqui mais para baixo, igual ele já tentou aqui, né? Pode ser. Mas eu ainda não acredito que ele vai fazer essa virada de tendência, apesar que o MACD aqui já está no seu limite de sobrecompra, tá? Então, não é o melhor lugar para comprar, não. Mas eu ainda acredito que ele possa vir testar esse topo que ele está deixando lá em cima. Vamos ver no semanal, CCM FUT, se a gente tem. Que aí o semanal você pensa com um olhar maior, né? Mais tempo, mais alongado. O semanal, o que acontece? É entendendo a dinâmica que o preço faz. Olha, cruzou aqui o MACD, tá para cima, beleza? Tem um upside grandão aqui para cima, né? Tem muito ainda para cair. Só que qual que é a dinâmica do preço? Ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Eu acredito que ele vai cair para chegar num ponto aqui de compra dentro da zona bipolar. Então, talvez lá no diário, o seu swing, você possa passar apertado nele, né? Entendeu como é que é uma análise? Você aqui está no lugar de compra? Não. Para semanal, que é o position, não. Eu tenho que comprar aqui dentro. E eu gostaria de comprar o mais barato possível, né? Então é isso que eu acredito aí que você deva esperar para position. No swing, se você quiser arriscar lá, já está naquele toque, sexto toque, sei lá, na zona bipolar, a chance vai diminuir, tá? Falando de boi e de milho, vamos para o papel que eu separei para você. Eu separei REC-V, recôncavo, REC, Petro, REC.
Vamos aqui para o swing dela, muito legal. Ela está saindo da região da zona bipolar que acendeu verde, né? Está num patamar alto de compra. Então, se for comprar, põe a mão reduzida aí, né? O ideal era comprar aqui, quando ela esteve aqui. Ela já andou esse espaço todinho aqui, que é praticamente o tamanho do stop, né? Então, aí o que a gente tem que fazer? Ela está no limite da linha branca de cima, né? Ela precisa cruzar essa linha branca de cima, trabalhar ela aqui para aí ganhar a super trend, né? Perceba que às vezes ele passa para cima da linha branca, não consegue trabalhar e volta tudo em busca da linha branca de baixo, tá? Isso aí é uma consolidação, ó, acende verde e depois vermelho. Aqui está parecendo que ele vai virar essa tendência. Por que está aparecendo? Olha só como é que está o MACD. Está num ponto interessante de compra, está bem sobrevendido. Então, por isso, eu chamei atenção aí para um swing. Só que se você... o FOMO aí vai entrar, né? O FOMO, né? Sabe aquele FOMO, aquela fear, o medo de ficar de fora? Aqui, você vai comprar, se tiver com FOMO, não com fome, mas com FOMO, você vai comprar, então você vai comprar com 1/10 do lote, 1/5 do lote que você pode colocar do seu dinheiro aí, tá? Porque você tem esse stop bem grande aqui para baixo, né? Se ele for, você vai com 1/10, 1/5, sei lá. Agora, se você comprou, aí ele caiu, tudo bem, não se desespere, seu stop está aqui para baixo, talvez nesse fundo aqui, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai comprar quando ele chegar na região de compra, que é a zona bipolar cinza de verde. Até esta região aqui, ele provavelmente ainda vai ficar verde. Então, você pode... tudo isso aqui é região de compra, tá? E aí você tem oportunidade de comprar bem barato e ir colocando. Se você dividiu em 10, 1/10, né? Eu falei, aqui você colocou 1, aí você coloca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E se ele começar a subir, você coloca o 9 e o 10. Entende como você vai fatiando isso daí? Você está com preço médio mais ou menos por aqui depois, ou por aqui, e se ele dá certo a operação, você vai com a mão cheia, comprando fracionado, comprando a prestação, e você vai ganhar o lucro total dessa compra, tá? Isso para swing. Vamos ver como é que ele está no position. O position, ele está chegando aqui na região da zona bipolar de vermelho, que é um ponto crítico, né? Aqui é a região de venda. Mas ele já me anunciou que ele está vermelho, aí acendeu verde, não fluiu. Acendeu vermelho, não fluiu. Acendeu verde de novo, não fluiu. Acendeu vermelho de novo. Ele até andou um tantinho, mas é muito pouco pelo tamanho do movimento que a gente sempre busca, né? A gente busca movimentos grandes, né? Ele andou muito pouco aqui para baixo. E eu estou aqui com o MACD, apesar de que é um ativo novo na bolsa, o MACD ainda não se construiu tão grande, mas ele já tem linhas o suficiente para me mostrar que ele está numa região bem baixa, né? Bem aquém aí. Então, um stop aqui embaixo, que já se mostrou um forte suporte, ou para position, você pode usar esta região aqui de fundo como seu stop, no caso do position, né? Que aí, como o tempo é maior, seu stop também pode ficar maior. Então, vou colocar aqui uma medida aqui de tamanho de stop daqui até este fundo. Nós temos aí 15%, tá excelente para position, tá? 15%, para tentar buscar aí, sei lá, 30, 2/1, ou até esse topo aqui, ó, que dá 27%, tá? Se caso ele se permanecer consolidado, ok? Então, para buscar aí uns 25% a 30% de alta, também no position, se confirmando aí. Ah, mas aqui está contra a tendência. Sim, está contra a zona bipolar de vermelho, mas perceba que ela já insinuou que ele vai consolidar, trocando de cor aqui toda hora, todo momento, beleza? Esse é o papel que eu separei aqui para você. Eu vou agora trazer o Bitcoin, Solana e Ethereum, para que a gente possa dar uma sapeada nele também. Vamos começar aqui com Ethereum, que não está nada bonito, né? Vou trazer aqui para você Ethereum e comentar sobre ele. No caso do Ethereum, eu venho falando já, quem acompanha o canal sabe, eu venho falando aqui, ó, dessa linha vermelha, que se ele perdesse ela aqui para baixo, teria que sair das compras, no caso dos trades, né? Quem está investindo aí dentro de um conceito fundamentalista do Ethereum, aí é outro assunto. Estou falando do assunto gráfico aqui para baixo. Então, tem que estopar qualquer compra que tenha feito aí. Estamos fora do Ethereum aí, tá? Estamos fora aqui do Ethereum.
eu já venho falando isso há muito tempo, né? Essa linha, é só qualquer vídeo que você voltar de domingo aí, você vai ver eu falando. Vai lá, procura lá o comentário sobre tiro, você vai enxergar isso daí, tá bom? MACD cruzado para baixo, apontando aqui para baixo. Tá feio o Itiro, viu? Tá feio, para mim, tá feio mesmo, ok? Não gosto do Itiro. E Solana, opa, acho que eu peguei o ativo errado, peraí. Solana, é esse aqui, né? Solana está numa região, ó, o que acontece? Eu utilizo aqui a média Tilson, que é uma outra forma que eu pego para te explicar também o conceito. Aqui, a Tilson mostra uma região embaraçada, chegou a apontar vermelho aqui, o preço reagiu, e agora está tentando, nessa região de suporte de novo, romper. E aqui a Tilson já acendeu de vermelho. Então, a Solana também não está, ela ainda está comprada, não está tão feia quanto o Itiro, né? Mas ela está na região de suporte, já pela terceira, quarta vez, né? Pela quarta vez ele está batendo aqui nessa região. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, cuidado aí com esse suporte, se perder aqui para baixo também, pode ser que ele venha fazer uma grande correção aí para Solana. Fechou? E, por último, vamos olhar aqui ele, nosso amigo Bitcoin. Então, Bitcoin ainda é saudável, trabalhando abaixo da média Tilson, vai subir aí no card também a média Tilson aí para você, né? Então, acompanhe aí o vídeo depois, né? Para você saber como funciona, como calibrar a média Tilson, usa T19 aqui. Está trabalhando abaixo dela, mas ela ainda está de verde, né? Os zigue-zagues aqui são ascendentes, né? Ascendentes. Não temos zigue-zague descendente, não perdi fundos relevantes. Então, ele pode vir fazendo aqui, aí depois voltar, a média Tilson vai estar flat aqui, tocou nela, aí começa a trabalhar aqui para baixo, quando perder esse fundo, aí sim eu terei um zigue-zague descendente aí no caso, tá? Por hora não temos esse tipo de zigue-zague, a MACD está bem elevado, um patamar bem alto, mostrando aí uma convergência aqui, né? Então, mostrando uma fraqueza, pode ser que lateralize, é isso, né? Ainda não temos, assim, graficamente, motivo para sair da compra, tá? Assusta, mas é isso. Graficamente, ele está comprado. Fechou? Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida aí, se apareceu aí alguma dúvida, né, no decorrer da nossa conversa, escreva aí, comenta aqui embaixo, que eu tenho um prazer imenso em responder, eu respondo todo mundo. E se você gostou do vídeo, se você achou interessante alguma coisa aí, já se inscreva no canal. E você que já é inscrito, me acompanha sempre até o final, sabe que está vindo surpresas aí, tem muita coisa legal aí, a live é só uma delas, a live todos os dias é só uma delas, tá? Tá vindo coisa bacana aí, bem interessante aí para você mudar seu olhar para o mercado financeiro e começar a poder aplicar, investir, comprar melhor ações, né, no mercado financeiro, no mercado de capitais, tá bom? Um grande abraço no peito, no coração. Fique com Deus. Deus abençoe você. Até mais. Até já.